Você vai conhecer a história de uma mulher que... Eu vou falar uma coisa, se eu contasse essa história para você, você ia dizer que não é possível alguém sofrer tanto na vida. Pensa numa mulher que já passou por todo tipo de problema e sofrimento que alguém pode pensar em passar nessa vida. E deu a volta por cima, pessoal. Essa mulher, coloca a foto dela aí, por favor. Ela nasceu pobre, ela foi espancada pelo marido na frente dos filhos. Ela se entregou ao álcool, foi alcoólatra, sim. Teve um filho assassinado e, por incrível que pareça, com a... O nome dela é Vilma e ela está aqui hoje, viva, cheia de história para contar. Hoje ela vai contar para você e você vai se emocionar porque é uma história forte. E ela vai contar tudo. O que ela sofreu, o que ela aprendeu. E eu tenho certeza que você não vai ser o mesmo depois de conhecer essa história inacreditável. Presta atenção. O que faz uma pessoa largar tudo para viver nas ruas? Era uma pessoa maltrapilha, ela e as crianças, né? Durante 2 anos, Vilma foi moradora de rua. Esse aqui, ó, era o banco onde ela dormia. Mas ela não estava sozinha nessa aventura, não. Com Vilma, mais 2 filhos pequenos. Você chegou a comer coisa do lixo? Sim, muito. E eu falava, Vilma, você não pode beber. Não, mas quando eu bebo eu fico feliz. Daí, se eu beber, eu esqueço meus problemas. Quase todo dia, Vilma era espancada. E pior, na frente dos filhos. E uma cena que até hoje eu não sai da minha mente é que quando ele pegava minha mãe e ficava em cima da minha mãe batendo nela. Eu falei pra ele parar, ele falou que estava na casa dele. Eu falei, não é porque você tá na sua casa que eu vou aceitar você bater na mulher, cara. Nós dois vamos ter que... Ou você para, ou eu vou ter que enfrentar você. Eu tinha medo dele. Eu tinha muito medo dele. O que sente uma mulher que passa por isso? Bom, em primeiro lugar, a pessoa que apanha do marido é uma situação bem difícil, porque ela se sente impotente. O sofrimento para Vilma parecia que não ia ter fim. O último golpe, a morte do filho. Ele foi assassinado. E a pessoa que matou, ela pediu perdão para minha mãe. E ela perdoou. E que força é essa, capaz de reverter toda essa situação? Toda a vida ela passou lutando. Tudo é por Deus. O que você tem que passar, o outro não passa. Ela realmente mudou da água para o vinho. Hoje, essa mesma filha que nasceu na roça, na luz de uma lamparina, que foi para a cidade, passou fome, não tinha onde ficar, é uma pessoa bem-sucedida. É bem-sucedida, graças a Deus. Por isso viemos até Curitiba, capital do Paraná, para mostrar como girou a roda da vida de Vilma Cordeiro. Mas já passou? Mas tá vivo, né? Você vai se apaixonar por ela. Que força é essa? Que mulher é essa? Que coração é esse? Eu tenho certeza que você vai se apaixonar por ela, porque hoje a gente está contando a história dela. Vilma, seja bem-vinda ao Hora do Faro, para contar a sua história para o Brasil inteiro, para emocionar a gente, para ser mais um exemplo que passa pelo palco do nosso Hora do Faro. Bem-vinda! Olha, Vilma, tudo isso que a gente contou agora é muito forte. E as pessoas em casa devem estar falando, não é possível que ela tenha passado por tudo isso. E você passou por tudo isso.
Passei, Rodrigo. Passei por tudo isso e mais um pouco. E venceu. Venci. Você hoje é uma mulher feliz? Muito feliz mesmo. Eu gostaria de transbordar essa felicidade para você e para todos aqui. Algum dia você achou que seria impossível ter essa felicidade que você tem hoje? Por exemplo, quando você dormia na rua, enrolada com seus filhos, ou quando você apanhava do seu marido todos os dias na frente dos seus filhos, ou quando você estava entregue ao álcool. Você achou que você nunca seria feliz como você é hoje? Olha, Rodrigo, eu não só achei como eu pensei, que eu nunca mais seria feliz. Dentro de mim, passava dentro de mim que a felicidade não existia. Porque até tentar o suicídio nessa época eu tentei. Porque por todos os lados que eu olhava, que eu andava, eu não tinha aquele brilho que era a felicidade. Mas um dia eu encontrei. Encontrou? Encontrei. E hoje você faz uma coisa espetacular. Como é que pode uma mulher transformar dor em amor? Mas já já você vai saber tudo que ela passou, é inacreditável. O final dessa história é muito mais inacreditável ainda. Mas, Vilma, olha para aquele cenário ali. Quando você vê aquilo, o que vem na sua cabeça? Olha, Rodrigo, ali eu morei mais de 2 anos com os meus filhos. Embaixo de um banco? Debaixo de um banco, tomando banho no chafariz da praça, comendo ali o resto do lixo. E para suportar o frio que nós sentíamos, eu me alcoolizava, colocava eles no jornal e alcoolizava eles para que nós pudéssemos dormir ali debaixo daquele branco da praça. Você dava bebida alcoólica para os seus filhos para eles não morrerem de frio, é isso que você está falando? Para eles não morrerem de frio, porque o frio era muito forte em Curitiba. Bom, você de casa já se imaginou no lugar da Vilma? Ela viveu como os milhares de moradores de rua que a gente vê todos os dias pelas cidades. Mas o que fez a Vilma virar uma mendiga? O que fez essa mulher levar os seus filhos para a rua? E o que ela se tornou? O que ela faz hoje? É uma coisa muito especial que você faz hoje. Essa é uma mulher inacreditável. Como é que ela girou a roda da vida dela? Só vou te dizer uma coisa por enquanto. Você não vai acreditar no final dessa história. Vilma, eu estou honrado de contar a tua história. Eu vou pedir para você voltar mais uma vez para aquele cenário que hoje é de mentira, graças a Deus, porque a gente vai começar a contar a tua história, tá bom, meu amor? Vai lá, vai lá. Porque agora eu vou mostrar para você quem vai tentar descobrir, junto com a minha plateia maravilhosa, junto com você de casa, o que aconteceu com a Vilma. Hoje a gente está recebendo ela, que é linda, que faz o maior sucesso no Fala Brasil, Roberta Pisa! Bombando nas manhãs da Record! Tudo bem, Robertinha? Tudo bom, Você viu que hoje a história é forte, né? Olha, já comecei a me emocionar antes, né? Assim, de uma certa maneira, meu pai também passou por algo muito semelhante. Infelizmente não conseguiu dar a volta por cima, então acho que vai ser especialmente diferente para mim hoje, especial. Eu estou muito feliz com a tua presença, bem-vinda. Obrigada. E divirta-se, se emocione, porque essa história é forte. E tem também ele, meu amigo, cada dia ele está mais jovem, mais bonito, meu irmão Cadu Moliterno! Com muito orgulho agora na Record! E aí, Caduzão? Fala, Fábio. Você vai estar na próxima novela aqui da Record, A Terra Prometida. Terra Prometida. Você vai fazer o Akan, é isso? Isso, o Akan é um grande vilão da novela, que eu apelidei ele de Akan chupando manga, porque o cara é invejoso, é traidor, é tudo que não é legal, ele é. Estou muito feliz de finalmente ter o meu amigo aqui no meu programa. Muito obrigado. Obrigado, Cadu, seja bem-vindo. Obrigado. Você vai gostar, vai gostar muito. Valeu. Bom, gente, então vamos começar o nosso jogo, porque a história é a seguinte. Nós vamos colocar aqui no telão agora 10 profissões, e entre essas profissões está a resposta certa, a profissão que a Vilma exerce hoje. Artista plástica, assistente social, comerciante, dona de transportadora, dona de escola de cabeleireiros, dona de restaurante, dona de shopping, escritora, professora e psicóloga. Uma dessas profissões
a Vilma exerce hoje e a missão de vocês é adivinhar. É uma história forte, é uma história contundente e agora a gente vai repartir essa lista. 5 profissões para cada lado e eu começo com as damas. Robertinha, primeira profissão para você, o que você acha que a Vilma faz hoje? Vou na assistente social. Assistente social para Roberta. Cadu, qual a profissão que você escolhe? Professora. Professora, muito bem. Roberta, mais uma profissão para você? Psicóloga. Psicóloga, coloca lá psicóloga para Robertinha. Cadu? Dona de escola de cabeleireiros. Muito bem, dona de escola de cabeleireiros para o Cadu. Roberta, tem artista plástica, comerciante, dona de transportadora, dona de restaurante, dona de shopping ou escritora? Olha, Rodrigo, eu já vi que ninguém segura ela, então eu vou no escritora. Muito bem, coloca lá escritora para Roberta. Cadu? Comerciante. Comerciante, coloca ali para o Cadu. Roberta, temos 4 profissões agora, você pode escolher agora a sua 4ª profissão. Dona de restaurante. Dona de restaurante, muito bem. Cadu? Só sobrou a dona do shopping e a transportadora. E artista plástica. Ah, artista plástica. Tá bom, artista plástica. Artista plástica pro Cadu, muito bem. Agora, Roberta, dona de transportadora ou dona de shopping, qual é a última profissão que você vai escolher, que você acha que a Vilma faz hoje? Dona de transportadora. Então, dona de transportadora para Roberta e dona de shopping para o Cadu. Sobrou para mim. Vai começar a nossa competição com uma história muito forte hoje no Roda da Vida. Ao longo do programa, os nossos convidados vão eliminar essas profissões. No final, vocês vão poder resgatar uma profissão que vocês mandaram embora, ok? Inclusive, pode ser uma profissão do outro, tá bom? Então, boa sorte. Ótimo. Legal, né? Você quer roubar assistente social, Não, né? eu preciso. Você já quer roubar a assistente social dela? Não. Tá tranquilo. Então, ó, prestem atenção em todos os detalhes, você de casa também, porque agora a gente começa a contar essa história. Como vocês perceberam, é uma história muito forte. Eu vou aqui, Vilma, com você agora, porque eu quero saber se a gente pode mergulhar fundo nesse teu passado, que é um passado de muito sofrimento, né, Vilma? Muito sofrimento, Rodrigo. Você está preparada para todas as emoções que a gente vai viver a partir de agora? Estou preparada. Então vamos lá. A Vilma é a mais velha de 11 irmãos. Ela nasceu no sítio, no interiorzão do Paraná, numa família de trabalhadores do campo. E o destino da Vilma e seus irmãos era trabalhar desde pequenininhos. Vamos começar a contar essa história e se prepara, porque você vai se surpreender. Onde que a senhora teve ela? Em casa. Assim, o parto foi em casa. Era assim que nascia naquela época, né? Naquela época. A parteira vinha, ajudava, né? Ai, eu nunca nem precisei de parteira, não. Não? Não, era eu e meu marido e pronto. Nasceu no dia 3 de junho de 54. Tava frio? Tava um pouco. Foi de noite. Não tinha água encanada, a gente buscava água no rio. Tinha luz? Não tinha luz. A lamparina de querosene. Para variar, não tinha cama, a gente dormia tudo no chão, né? Que era colchão de palha que a mamãe fazia para nós. No começo da vida dela, ela sofreu bastante. Meu pai levava todo mundo para a roça. E com que idade você ia pra roça? Eu era pequenininha ainda. O que eu fazia era me ajudando, vivia por 2 homens trabalhadores. Tudo era ali. O arroz, o feijão vinha tudo ali da terra, né? Então a gente era muito feliz. Onde era a escola? A escola lá no sítio mesmo, era na fazenda vizinha com o sítio que nós cuidávamos. Escola rural, né? Escola rural. Rodrigo Faro, a Vilma queria estudar, mas na roça, escola, só até a 4ª série. Foi quando ela decidiu pedir para os seus pais para se aventurar na cidade grande. E o destino? Londrina, no noroeste do Paraná. Primeiro, ela veio sozinha, na casa de um tio. Ela veio morar em Londrina, que meu tio Durvalino, tia Adélia, morava já aqui e ela veio para estudar. Mas chegou que a dificuldade realmente era muito grande também, por causa dos meus tios, ela acabou indo trabalhar. Os meninos começaram a trabalhar desde pequenininha, a filha começou a trabalhar novinha, de empregada doméstica. Mas a família do seu Rosalvo não é de deixar filho para trás, não. E logo
todos estavam juntos aqui. Meu velho queria dar mais estudo para ela, porque no sítio só tinha o 4º ano e depois não tinha mais escola. Aí ele falou, vamos para a cidade e eu não posso dar muita coisa para meus filhos, mas eu quero dar menos um pouquinho de estudo. Interessante que o senhor mudou de vida para dar estudo, né? Para dar estudo. Quantos anos você tinha quando você foi morar sozinha em Londrina, Vilma? 12 anos, Rodrigo. Você saiu do campo, da zona rural e foi para a cidade com 12 anos. Com 12 anos. Que vontade era essa de estudar? Eu queria ser alguém, eu tinha um sonho de ser alguém na vida. E ali eu fui morar com meu tio. Quando você foi para a cidade grande e você via um mendigo, o que você pensava? Olha, Rodrigo, muitas vezes eu critiquei aquela pessoa. Eu critiquei aquela pessoa. Eu dizia, por que você não vai trabalhar, né? Tinha um preconceito, né? Tinha um certo preconceito. Mas você não sabia que um dia você ia acabar... E eu ia estar neste lugar. Nesse lugar. Você se emociona quando você olha para esse cenário aqui? Me emociono, Rodrigo. Porque em cima desse banco eu dormi mais de 2 anos. Foram 2 anos. Debaixo desse banco, embrulhado em jornais e no saco de lixo, os meus filhos dormiam porque eu tinha medo que eles eram roubados ou alguém o matasse. Esse assunto que a gente está falando é um assunto que mexe muito com você, mas isso é só o começo, isso é um assunto para daqui a pouco. Antes, a gente tem que entender o que aconteceu com ela. Humberto vai contar para a gente agora, porque os problemas vão começar de verdade agora na vida da Vilma. Assiste aí. A longa estrada da vida de Vilma, Rodrigo Faro, trouxe sua família até esse ponto. Exatamente aquela casa ali, ó, no Jardim Maíra, Londrina. A área que a gente morava ali, devia ter umas 3, 4 casas só. Só? Só. O bairro era totalmente diferente do que é hoje. Essa casa aí foi uma das primeiras construídas aqui. E feita, sabe como, Rodrigo Faro? Com a madeira vinda lá da fazenda que o seu Rosalvo pediu para trazer. E nós é que ajudamos ele a construir a casa. Cada tijolo, cada prego daquela casa tem o dedo de cada filho. Ele não tinha condição nenhuma, coitado. Ele, Dona Nadir, Vilma e mais 8 irmãozinhos. Depois nasceria mais um. A vida não tinha luxo, mas também não faltava nada. A Vilma foi trabalhar de doméstico, eu fui também. Meus irmãos foi ser engraxate. Depois a mamãe fazia pastel, todo mundo ia vender. Todo mundo trabalhava, cada um fazia uma coisa. Minha mãe foi trabalhar de lavar roupa para fora. Aqui em Londrina, Rodrigo Faro, o primeiro emprego do seu Rosalvo, depois de ter saído da roça, foi como vigia numa grande empresa de ônibus. E ele foi logo arrumando emprego também para sua filha mais velha. A Vilma, ela não teve infância, ela não teve juventude. Ela sempre trabalhando. Aos 15 anos, Vilma lavava dezenas de ônibus iguaizinhos a este aqui. Isso mesmo, Rodrigo Faro. Essa menina franzina não se intimidava diante de uma fera desse tamanho, não. Talvez a vida já estivesse preparando aquela menina para desafios grandes assim ou até maiores. Pesado, a mão dela vinha toda esfolada porque usava produto forte para poder lavar os ônibus. Mas ela tinha banquinho para ela subir. Ela era pequenininha, mas ela subia e lavava. Era uma vida dura. Era uma vida dura. Mas ela se apresentaria ainda mais dura no futuro para Vilma, né? Sim. É isso que sua irmã falou, né? A sua vida ia ficar mais dura, mais difícil ainda, né? Mais difícil ainda, Rodrigo. Mas como é que você, pequenininha desse jeito, com 15 anos, você conseguia lavar aquele monte de ônibus daquele tamanho? Como é que você chegava em casa? Toda molhada, toda machucada. Às vezes eu caía, né? Em cima do ônibus, às vezes eu escorregava naqueles produtos e eu caía. Mas não parei. Eu não desisti.
Eu continuei. O que você fazia com o dinheiro que você ganhava? Para onde ia esse dinheirinho? Rodrigo, o dinheiro que eu ganhava, no dia que eu pegava o meu envelope de pagamento, eu passava ele todinho na mão da minha mãe. Eu não ficava com nem um centavo. Não só eu, como todos os meus irmãos. Mas o meu salário era dado para minha mãe da maneira, porque era no envelope que vinha. E eu não abria o envelope, era entregue na mão dela, para que ela fizesse o que fosse necessário. E esse foi um emprego só, né? Lavar ônibus foi só um emprego, porque você foi doméstica, você fez de tudo. Tudo. Tudo que você pode imaginar. Eu fui doméstica, eu trabalhei de diarista, eu vendi lingerie nas ruas, sabe? Eu vendi bijuterias nas ruas. E com esse dinheirinho era que vocês ajudavam os pais de vocês a sustentarem a casa toda. Era esse dinheiro que nós nos ajudávamos. Mas isso é só o começo, gente. Vocês não sabem o que vai acontecer na vida dessa mulher daqui para frente. É impressionante o que o destino vai fazer na vida dela e mais, como que ela virou essa roda da vida. Mas agora o jogo começa neste momento para os meus dois convidados. Cadu, Roberta, chegou a hora de descartar a primeira profissão. E eu mais uma vez começo com as mulheres. Robertinha, vou deixar você agora. Você tem assistente social, psicóloga, escritora, dona de restaurante e dona de transportadora. São essas as profissões que você acha que a Vilma exerce hoje. O que você vai tirar da tua lista? Lembrando que depois você pode resgatar até uma profissão que o Cadu mandou embora. O que você vai tirar? Tá difícil ainda, né? Eu vou descartar a escritora, por enquanto. Escritora tá fora da lista da Roberta. Cadu, você tem professora, dona de escola de cabeleireiros, comerciante, artista plástica e dona de shopping. O que você tira, Cadu? Dona de shopping, né? Dona de shopping, pode tirar dona de shopping. Vilma, ainda é muito cedo, né, para saber, né? Você acha que foi uma boa escolha deles? É cedo ainda, né? É cedo ainda, né? É cedo. Porque o pior vai vir agora, né? Vai acontecer. Você nem imaginava que você ia passar por tudo isso, né? Não. Eu te pergunto isso porque a vida é feita de sonhos, mas o que aconteceu com você foi um pesadelo atrás do outro. Foi grandes pesadelos. Mas você deu a volta por cima. Sim. E por isso que você está aqui hoje contando a tua história, né? É verdade. Vamos continuar? Vamos continuar. Olha, gente, a vida da Vilma começou a mudar silenciosamente a partir do momento em que ela se apaixonou. Ela arrumou um namorado e aí a vida dela virou... Bom, eu não vou contar. Assiste aí e se prepara porque você vai se emocionar. Olha o que essa mulher passou. Vamos ver. Vilma foi traída pelo próprio coração. Ela se apaixonou por um homem que se tornaria o seu inimigo. Nós fomos participar de um grupo de jovens da igreja. E lá ela conheceu esse namorado. Mas logo em seguida eu já quis casar com ele. E meu pai sempre falava, não vou com a cara desse cara, não vou com a cara desse homem. Foi muito complicado, isso aí eu não quero nem te falar. Ele não mostrou, assim, confiança. E daqui, ela casou, foi embora para São Paulo. Foi aí que começou essa luta, né, essa briga da vida dela. Não foi tanto a paixão que levou ela embora de nós. Acho que foi uma fuga. Ela achou que indo embora, ela ia se livrar de todos os problemas. Mas ali começou tudo. Então, nessa altura da sua vida, você se apaixonou. E o príncipe, ao longo dos anos, foi se mostrando, na verdade, um sapo. Um sapo. Foi um dos piores momentos da sua vida? Ainda não. Ainda não? Não. Ele tinha gestos violentos no começo? Nunca. Não. Uma pessoa bacana, uma pessoa carinhosa, uma pessoa pontual. Mas logo mudou. E o amor era tanto que você não ligou para o que a sua família falou, você não ouviu ninguém da sua família, pegou e se mandou com esse cara, fugiu com ele? Fugi com ele. Fui embora com ele. Achando que a sua vida ia ser maravilhosa? Maravilhosa, um mar de rosas. Que você ia ser feliz para sempre? Sim. Mas não foi bem isso que aconteceu, né? Não foi, totalmente oposto. Pois é, a Vilma, como ela acabou de falar,
Ela largou tudo, largou a família, não ouviu ninguém e simplesmente se mudou para São Paulo com esse seu novo amor, esse namorado. Aí, gente, longe da família, começava um grande pesadelo na vida da Vilma. A Vilma foi mais uma das milhares de mulheres que sofrem com a violência dentro da sua própria casa e na frente dos filhos. Vamos assistir. No começo tudo é bom, né? Tudo é bom. Mas com o tempo não. Minha irmã, ela foi sendo judiada, batia nela. Triste. E muitas vezes eu queria apartar, separá-los. Com que idade? 3 anos. A irmã dela sempre falava. Quando foi um dia que eu fui deixar ela lá, ela saiu do serviço, pediu para mim deixar ela lá, eu fui. Quando eu encontrei ele judiando dela e as 2 crianças chorando na sala. E uma cena que até hoje eu não sai da minha mente é que quando ele pegava minha mãe e ficava em cima da minha mãe batendo nela. Eu falei para ele parar, ele falou que estava na casa dele. Eu falei, não é porque você está na sua casa que eu vou aceitar você bater na mulher, cara. Nós 2 vamos ter que... Ou você para ou eu vou ter que enfrentar você. Eu estava cuidando do meu irmão e meu pai se batia muito na minha mãe. Eu chorava muito. Eu estava numa sala, igual aquela sala ali, mas uma salinha. O nenenzinho sentado na cadeirinha e a menininha do lado ali, chorando, e ele agarrado com ela, querendo bater. Aí foi quando eu entrei. Me deu um trauma infantil que foi gagueira. Eu era muito gaga. Eu não conseguia conversar com ninguém. Eu recebi um telefonema dela e ela nem falou muito naquele telefonema. Falou, mãe, vem aqui, mãe, pelo amor de Deus. Ah, quando cheguei lá, achei ela toda machucada, toda roxa, cadeira quebrada. O senhor chegou a ver ela machucada também? Nossa, menina, aquilo eu não sei nem te dizer o que eu senti. Nunca dei um tapa, né? E aí vem o outro e faz isso, né? Pois é. A gente não sabia o que ia acontecer. Era uma surpresa. Todos os dias era uma surpresa pra gente. Todos os dias. Aí foi quando ela veio embora. A gente tem que tocar nesse assunto porque é mais um alerta que a gente faz. Você lembra de tudo isso que você passou e eu vejo que as suas lágrimas, parece que essa dor ainda não passou, né? A dor de quem apanha, né? Não cicatrizou ainda, né? A ferida. Não, Rodrigo. A dor de quem apanha, de uma pessoa que você ama, porque eu amei ele. Essa dor não cicatriza, nunca. Você vai estar lembrando. Você vai estar, por mais que hoje foi dado a volta por cima, mas isso há um passado, há uma lembrança. Houve um sofrimento. Era todo dia? Todos os dias. Se apanhava todos os dias? Todos os dias. E aquela menininha que estava contando, né? Aquela menininha que via sentada na cadeirinha acontecer esse tipo de violência, hoje é uma mulher, né? A tua filha? Hoje é minha filha, uma mãe excelente. E ela está aqui. Está. A Elaine está ali. Hoje é essa mãe também espetacular. Mas o que você viu, Elaine, você não conseguiu esquecer até hoje, né? Nunca. Nunca nós vamos esquecer. Eu não sei nem o que dizer, porque eu tenho 3 filhas, eu não imagino, eu não consigo, eu não sei, é a minha educação, mas eu não consigo nem levantar a voz com a minha mulher, eu me sinto mal, né? Quanto mais com as minhas filhas, né? Uma palmada, não existe isso no meu vocabulário, no meu dicionário. Mas você criança, você presenciou isso? Muitas vezes. Você tinha medo? Qual era o sentimento que você tinha? Medo. Medo, tristeza e que minha mãe morresse. Porque ele tentou várias vezes. O teu pai tentou matar a tua mãe? Várias vezes. Ele já chegava lá do portão gritando. Aí eu e meu irmão escondíamos debaixo da cama, em algum lugar, mas nós queríamos protegê-la. E não tinha como proteger. Você tinha 3 anos? 3 anos. Eu lembro de tudo.
E saber que a sua mãe hoje venceu, o que você sente no teu coração de saber que a sua mãe venceu isso tudo? Ela é minha mãezona, ela é meu orgulho. Né? E por tudo que nós já passamos, porque nós passamos juntas. Ela nunca nos abandonou, nunca. E ela tinha todos os direitos de ter nos dado para alguém, para a família, que a família pedia a gente, mas ela não fez. Ela suportou isso sozinha, com vocês do lado? Sim. Você já conseguiu cicatrizar essa ferida ou ainda não? Não, ela já está cicatrizada. Hoje ela já está cicatrizada. Hoje a gente lembra. É uma história que é contada, é lembrada. Foi vivida essa história. Então ela foi cicatrizada. Hoje eu já perdoei ele. Você já perdoou? Já perdoei ele. Mas, de tanto sofrer na mão desse marido, ela tomou uma decisão. Como é que foi a decisão de deixar o teu marido? Você teve medo? Como é que foi esse dia? Olha, Rodrigo, depois de uma briga muito grande à noite, pela manhã ele saiu para o trabalho, eu simplesmente peguei os meus filhos e rumo a Londrina novamente. Voltei para a casa dos meus pais. E largou ele lá? E deixei lá. Deixei tudo. Deixou tudo? Tudo. Não peguei nada. Só peguei umas peças de roupa para as crianças e voltei para a casa dos meus pais. Eu falei que a história era forte. Desde o começo eu estou avisando. E isso é só o começo, porque depois o sofrimento ainda ia aumentar. Ainda vai aumentar. Muito mais. Muito mais. A gente vai continuar contando essa história. Porque depois de deixar São Paulo, a Vilma passou um curto período de tempo em Londrina com a sua família. Mas de repente, eu vou perguntar para ela, não sei o que aconteceu, não sei se ela pirou, o que deu na cabeça dela, mas ela ficou alguns meses em casa em Londrina e tomou uma decisão radical, que também iria deixar marcas profundas na vida dela. Olha aí. Rodoviária de Curitiba, Rodrigo Faro. Aqui foi a primeira parada de Vilma com seus 2 filhos na capital do Paraná. Quando ela desembarcou, ela não tinha para onde ir e não tinha um tostão no bolso. Foi obrigada a passar a primeira noite dela e de seus filhos debaixo de uma escada, aí dentro. Na primeira noite ficamos na rodoviária. Foi a primeira noite de muitas, de um longo período em que Vilma e suas crianças viveram exatamente assim. Como é que vocês se viravam para dormir? Nós dormimos embrulhados no jornal. Eu sei que ela teve desempregada, não tinha lugar para deixar as crianças para trabalhar e que ela passou até fome. A gente pedia iogurte, a gente pedia leite, não tinha. Então a gente achava que ela tinha morrido, porque a gente não encontrava mais com a Vilma. Quando a gente encontrou, ela estava na sarjeta. Ela estava, assim, desfigurada. Fedida, as crianças dava até dó. Ela não tinha unha, de tão feia que ela estava. Isso acabou. E ficava catando lixo na rua para dar para as crianças e para ela também. Aí as pessoas jogavam no lixo, a gente ia lá e catava. Você chegou a comer coisa do lixo? Sim, muito. Você pedia para voltar? Pedia. E aí? O que você ouvia? Não, nós nunca mais vamos voltar para essa vida. Dói lembrar dessa época, né? Dói muito, Rodrigo. O que eu não consigo entender é que você era agredida pelo seu marido, abandonou essa vida, fugiu com seus 2 filhos, voltou para Londrina. E o que te fez pegar um ônibus e sair de Londrina? Você estava lá morando com teus pais. Por que você saiu de Londrina e foi morar nas ruas em Curitiba? O que aconteceu? A vergonha, né, Rodrigo? Eu senti vergonha no momento que eu cheguei na casa dos meus pais. Eles me receberam com tanto carinho, com tanto amor. Aquela cidade que um dia me abraçou, onde ali eu tinha formado um sonho de vida. Eu saí dali na minha rebeldia. Vim embora para São Paulo. E quando eu retornei ali, eu senti uma revolta muito grande. Eu vou atrás dos meus sonhos. Você tinha vergonha? Eu tinha vergonha. Seus filhos pediam para voltar?
Pediam. E você não voltava? Não. Mas também não abandonava. Você pediu muitas vezes, Elaine, para sua mãe voltar? Todos os dias eu pedia para ela: vamos voltar, mãe, para casa, cadê o pai? Você entendia o que estava acontecendo com 4 anos de idade? A criança, ela entende, não entende, mas aquela situação que nós estávamos ali, eu não queria, eu não estava aceitando. Eu fiquei muito revoltada. Você lembra dessa primeira noite que vocês tiveram que dormir embaixo de uma escada na rodoviária? Você lembra? Qual era a sua sensação? Medo. Medo de tudo. Bom, já é tão complicado essa história, porque aí você pensa assim em casa, né? Não, acabou o sofrimento dela. Não, o sofrimento dela não acabou. Já, meus convidados que estão os dois ali olhando, né, pensando agora, caramba, que história, eu sei que você também está pensando aí na sua casa. Já, Cadu e a Robertinha, eles vão ter que eliminar mais uma palavra. Mas antes, a gente tem que saber o que aconteceu com a vida da Vilma e dos seus filhos em Curitiba. Eu vou falar para você de casa que foram 2 anos morando na rua, morando em praça, morando embaixo de um banco, como esse aqui, com 2 crianças. A Vilma, moradora de rua, com seus filhos pequenininhos. É inacreditável o que ela passou. Vamos assistir essa história. Aqui na Praça do Japão, Rodrigo Faro, a Vilma fez sua morada. Nos dias de chuva, nas noites de frio, aqui estava aquela mulher e suas 2 crianças maltrapilhas. Ela comia do lixo. Aí na Praça do Japão nós começávamos a tomar banho. Lá tinha um chafariz. E para espantar o frio, muitas doses de álcool. E depois, assim, ela começou a beber para esquentar do frio. Enquanto Vilma fazia pequenos trabalhos, as crianças pediam esmolas. Se de dia o sentimento era de abandono, tristeza e até vergonha, à noite o que dominava era um medo. A gente fugia toda hora de polícia. Porque a polícia, se vê uma criança na rua, toma, vai lá, vai pro conselho tutelar. Então a gente estava fugindo, a gente fugia direto. Esse aqui era o banco preferido de Vilma, bem em frente ao lago. Era bem aqui que Vilma dormia. Mas ela não dormia em cima do banco não, Rodrigo Faro. Ela dormia aqui embaixo, ó. E você vai entender por quê. Ela colocava um papelão e eu acho que para os 3 ficar meio junto, né? Ela se escondia. Abraçada com os filhos, ela passava a noite inteira aqui. Porque ela tinha medo do frio e principalmente de que roubassem as crianças dela. Um desespero. Esse era o seu maior medo? Esse era um dos meus maiores medos. Que alguém passasse e levasse os seus filhos? E levasse eles embora. Era tudo que você tinha, né? Tudo que eu tinha era eles, os 2. Nessa época, o que você tinha, você vivia ou você sobrevivia? Eu sobrevivia, né, Rodrigo? Porque eu não tinha com o que viver. Você não tinha dinheiro nenhum? Não, eu comia o resto do lixo. As pessoas jogavam as coisas no lixo, eu ia lá e pegava, limpava e eu dava para as crianças e eu comia também. Você é mãe? Mãe. O que sente uma mãe tendo que mexer no lixo para dar o que comer para os seus filhos? Dor, Rodrigo. Muita dor. Muito desespero. Mas era o que eu tinha para dar para eles. E aí, Curitiba, obviamente, é uma cidade que faz muito frio, gente. Muito frio. No inverno é um frio assustador. E aí, obviamente, né, vocês dormindo enrolado em jornal, não dá. E foi assim que o álcool começou a entrar na sua vida? Foi assim que o álcool entrou na minha vida profundamente. Como é que você fazia? Você tomava o quê? Eu tomava qualquer tipo de cachaça. Qualquer tipo. Tem um mendigo que rouba e tem um mendigo que não rouba. Eu não roubava. Eu nunca roubei. Eu sempre fui muito honesta. Mas as pessoas traziam para mim. Porque muitas vezes, Rodrigo, um prato de comida para um andarilho, um mendigo, as pessoas não dão.
Mas se a pessoa chegar e pedir um copo de cachaça, a pessoa dá uma garrafa. E assim eu vivi. Assim eu sobrevivi aqueles anos junto com meus filhos. E assim você se viciou. E assim eu me vesti. Por quê? Eu não tinha de onde tirar. Eu não tinha por onde sair. E voltar para Londrina não era o certo. Eles ficaram muito tempo sem ter notícias minhas. Quanto tempo a sua família ficou sem saber uma notícia de você? Mais de 2 anos. Ninguém sabia por onde eu andava, ninguém sabia onde eu estava, com quem eu estava, ninguém sabia. Mas você sempre trabalhou, você trabalhava desde menina, né? Você tinha sonhos. Nessa época você já não tinha mais sonhos? Não, Rodrigo. Nessa época os meus sonhos, eles tinham acabado. Eu perdi a vontade de viver. Você achava que você ia morrer? Eu sempre imaginei assim, olha, nós vamos beber, vamos embrulhar nesses jornais, meus filhos, e amanhã nós vamos amanhecer mortos. Por causa do frio? Por causa do frio. E a bebida te anestesiava e te esquentava? E me esquentava. Não só eu, quanto as crianças também. E cada vez mais você foi tomando bebida e se viciando, e aí você se transformou numa alcoólatra por causa disso? Sim, numa alcoólatra assumida. Esse foi o pior momento da sua vida ou ainda viria um momento pior? Olha, Rodrigo, esse já foi um momento trágico na minha vida. Mas ainda tem um outro momento muito difícil. É impressionante. Aí você deve estar perguntando, mas como ela está viva aqui? Como ela está aqui hoje no palco do Hora do Faro contando essa história e emocionando todo mundo? Como é que ela saiu dessa? Morando na rua, comendo lixo, alcoólatra. Como é que ela deu a volta por cima? Ali, ó, ali está a profissão que ela faz hoje. E ela, ela ajuda tanta gente. Bom, eu não vou nem falar porque vocês vão saber daqui a pouco. Vocês vão saber e vocês vão se surpreender e vão se emocionar. Porque agora, meus queridos convidados, chegou a hora de eliminar mais uma profissão. Tá na hora de riscar mais uma e eu começo agora com você, Cadu. As profissões que estão com você, Cadu: professora, dona de escola de cabeleireiros, comerciante, artista plástica. O que você vai mandar embora, Cadu? Artista plástica. Então, sai artista plástica. O Cadu ficou com professora, dona de escola de cabeleireiros e comerciante. Roberta, quando a gente acha que já acabou, não acabou. Tô chocada, até porque ela falou algo que a gente precisa até prestar muita atenção, né? Não falta alguém para dar bebida para os outros, não falta companhia para beber também. Falta companhia para desabafar ou para ajudar, muitas vezes até para alimentar. É fato. É isso. E agora, a bebida, como as pessoas surgem, é algo impressionante. Então a gente tem que ficar atento mesmo a isso. Só dela ter superado o alcoolismo já vale tudo. E todas essas profissões são extremamente nobres. Tá muito difícil. Mas eu vou eliminar psicóloga. Psicóloga pode tirar então. A Roberta ficou com assistente social, dona de restaurante e dona de transportadora. Você de casa já tem seu palpite? Hã? Uma coisa eu vou garantir para você, tá? Se prepara para o final. Final é surpreendente, é inacreditável. Você não vai acreditar o que tem aqui atrás. Olha, o que é muito legal desse quadro do Roda da Vida é que, apesar de tudo que a gente conta aqui, são sempre histórias tristes, né, de dificuldades, de sofrimento, a gente sabe que sempre o final é feliz e surpreendente. Então agora você vai começar a descobrir como é que aconteceu a salvação da Vilma. Vilma, apareceu um homem no vídeo anterior que a gente mostrou. Coloca a imagem dele, por favor, aqui pra gente. Eu queria que você contasse pro pessoal quem é esse homem que está aparecendo aí no vídeo. Quem é ele? É uma pessoa maravilhosa, Rodrigo. Conta pro pessoal de casa, quem é esse homem? Ele hoje é o pai dos meus filhos. Hoje ele é meu esposo. É o teu esposo. É o meu grande amor. Pois é, gente, esse é o atual marido da Vilma. E agora, olha, se você já está achando essa história inacreditável, então agora é que você vai cair da cadeira. Você vai se surpreender ainda mais com o que vai acontecer agora na vida da Vilma. Olha aí. Josias, você conheceu a sua esposa de uma maneira muito diferente. Bastante diferente. Conta pra gente como é que foi.
Na realidade, ela era uma mendiga que vivia numa praça. Ela e mais 2 crianças, né? E eu sempre passava por lá para ir para o trabalho. E certa feita eu comecei a conversar com ela. No início foi meio complicado porque ela me enxotou de perto dela porque disse que eu não tinha nada a ver com aquilo. Ainda não foi dessa vez que Vilma e Josias se apaixonaram. Antes é preciso entender o que aconteceu no meio disso tudo. Vilma não foi abandonada. Ela mesma se abandonou. Uma pessoa de luz que permaneceu apagada durante 2 anos. Ela foi assim, sabe, no fundo do poço. E aí nós conhecemos uma pessoa que tinha uma chácara e ele nos cedeu a chácara. Ele até perguntou para minha mãe se a minha mãe dava conta da chácara. Porque ela bebia ainda. Ela bebia. Aí foi o primeiro emprego da minha mãe aqui. Só o fato de estar num colchão e nós estávamos dentro de um quarto coberto, fechado, maravilha. Aquilo para nós era uma mansão. Nesse período, Josias perdeu o contato com Vilma e as crianças. Eles sumiram da praça. Mas um dia, olha o que o destino aprontou. De repente, num trabalho nosso, que eu trabalhava, ela foi trabalhar. E daí eu encontrei ela. Mas que coincidência, hein? Foi. A princípio eu não conheci ela, porque na realidade ela estava totalmente diferente. Vim conhecê-la através das crianças. E daí a gente acabou começando a conversar e se entender. E chegamos ao que chegamos, estamos juntos até hoje. Só que teve um processo primário, né? Ela só me aceitou quando eu consegui conquistar as crianças, porque ela não queria ninguém ao lado dela se as crianças não aceitassem. Ele conquistou, né, dia a dia. Foi de vez em quando ele ia lá nos ver, não, eram todos os dias. E dali pra frente foi só alegria, né? Só alegria. Josias na vida dela é tudo. É pai, é irmão, é parceiro, é companheiro, é amigo, é tudo. Isso só pode ser obra de Deus, né, gente? É impressionante você passar pelo homem da tua vida, ele vendo você como mendiga, você não dá bola pra ele, foi até mal educada com ele. Muito mal educada. E depois de um tempo vocês foram se reencontrar. Hoje, olhando pra trás, o que o Josias significou na tua vida? O que ele é pra você hoje, o Josias? Rodrigo, depois de Deus, que é tudo pra gente, Josias é o primeiro. Ele é tudo, ele é o pai, ele é o amigo, ele é o companheiro. Ele é aquela pessoa que todos nós precisamos do nosso lado. Elaine, eu vejo que o Josias foi muito importante para vocês. Ele foi um pai para vocês também. Ele é um pai para vocês. Ele é o pai. Como é que você definiria hoje o seu pai, o Josias, que Deus colocou no caminho de vocês? Ele é um herói. Ele é um companheiro. Ele nos trata assim como pérola. Ele brinca com a gente. Hoje ele é avô. Então, se vocês verem ele brincar com a minha filha, é impressionante. Ele se preocupa comigo. E ele sempre foi o meu amigo. A mesma preocupação desde quando você era uma criança de rua? Sim. Até hoje, ele é o meu amigo. O que você sente por esse teu pai, Elaine? Tudo, amor. Ele é o meu pai. Orgulho? Com certeza. Assim como eu tenho minha mãe, que é o meu orgulho, ele também. Os dois somam. Como é que é olhar para o passado e ver essa incrível coincidência? Saber que aquele homem que tinha piedade, que tinha compaixão de levar uma frutinha para vocês não morrerem de fome, depois viria a se tornar o seu marido. Você acha que isso é o quê? É o acaso ou é Deus mesmo? É Deus. É Deus, Rodrigo. Porque sem Deus a gente não pode fazer nada. Eu posso te pedir uma coisa? Pode. Posso pedir para você mandar uma mensagem para esse seu anjo da guarda, para esse seu homem tão especial, que deve estar feliz agora, porque você está contando a tua história para o Brasil inteiro? Você manda uma mensagem bem bonita para ele? Manda, Rodrigo. Manda? Então, Manda. ó, pode falar com ele ali, ó. Josias, você sabe o quanto eu amo. Você sabe o quanto você me faz feliz. Você é tudo.
Tudo que eu tenho hoje, eu devo a você. Primeiramente a Deus. Você. Depois os nossos filhos. Você sabe disso. Eu te amo. E olha o que ela faz hoje. O que a Vilma faz hoje. Você vai em casa e fala assim, como é que ela conseguiu? Se ela conseguiu, você também pode conseguir. Você pode ter certeza disso. Mas agora o problema é de vocês, meus convidados. Roberto, você está passada com a história? Não, eu nunca imaginei que isso fosse ser possível. Assim, depois desse episódio, né, Josias, não tem como duvidar de nada. E ainda não é o final, porque ainda tem mais um problema muito grave que vai acontecer na vida dela, que vocês vão saber. Vocês vão saber. Cadu, Oi. Estamos na frente de uma heroína de verdade, né? Essa é a verdadeira heroína mundial, não vou dizer brasileira, porque isso é vida, né? É isso. E às vezes, eu acho que Deus sabe o que faz. Ele coloca na vida da gente a pessoa certa, na hora certa. E às vezes Ele coloca na vida da gente pessoas que não são aquelas que vão... o pai dos seus filhos, né? Ei, Caduzão, hein? Você tem um coração. É uma história... É que você também é um tremendo de um paizão, né, cara? Você dá vida pelos teus filhos, né? Falo em filhos, eu me emociono, né? Porque meus filhos estão longe já há um tempo. A saudade me pega, né? Eu acho que quem é pai de verdade, aquele que cuida, que cria, que não dá de mamar, mas põe no peito da mãe, né? Aquele que acorda de madrugada, aquele que se dedica, ele se emociona sempre quando escuta uma história dessa, que você protegeu as suas filhas a vida toda, e até o homem que seria o homem da sua vida, você não deixou ele se aproximar deles. Então, esse é um instinto de mãe, mas ao mesmo tempo Deus te mostrou que ele era a pessoa certa. E você pode ter certeza que mesmo longe, e eu conheço a tua família, teus filhos têm muito orgulho do pai que eles têm. Você pode ter certeza que você mora no coração deles para sempre, Cadu. Obrigado. Grande pai, viu? A coisa está emocionante aqui, mas eu vou ter que pedir para vocês descartarem mais uma profissão. E enquanto o Cadu recupera o coração dele, Robertinha, sua vez, você tem assistente social, dona de restaurante e dona de transportadora. Qual a profissão, na sua opinião, que a Vilma não faz hoje? O que ela não faz hoje? Não tenho a menor ideia, porque ela faz tudo pra mim, né? Ela pode ser qualquer coisa. Uma mulher que vence o que ela venceu, pode ser tudo, qualquer coisa. Não tenho ideia. Eu vou tirar assistente social. Então saiu o assistente social. Olha lá, Cadu, ela liberou o assistente social, hein? Depois no final você vai ter a chance de resgatar se você quiser. Cadu, você tem professora, dona de escola de cabeleireiros e comerciante. O que vai embora? O que ela não faz, na sua opinião, Cadu? Comerciante. Ok, saiu o comerciante, o jogo tá funilando. Será que alguém vai adivinhar o que você faz hoje? Que até agora nenhuma dica, né? Nenhum caminho, nenhuma pista, né? Ou já tem alguma pista da tua história? Não. Por enquanto não? Não. Nada, né? Nada. Vamos continuar a tua história então? Vamos. Porque você falou muito sofrimento, Deus mandou esse anjo chamado Josias que te salvou, mas ainda tinha mais sofrimento para você. Muito mais. Bom, nesse momento uma nova Vilma estava nascendo. Uma Vilma que queria fazer sucesso. Mas essa vida nova que estava começando ainda ia passar por alguns problemas. Vamos assistir. O recomeço não foi fácil, mas Vilma sabia que se tivesse garra, conseguiria. Primeiro, ela venceu o vício na bebida e depois foi a luta. Sua primeira banca de camelô foi bem nessa esquina aqui em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Ela vendia carteira, cinto, bichos de pelúcia, que mais? Mochilas, bolsas de viagem. Era isso que ela vendia. E eu fui lá.
E a situação era brava, parceiro. Hoje, por exemplo, se tinha o feijão para pôr de manhã, mas à noite não tinha um pão para comer. Eu lembro da casa, porque aqui a gente sempre morou bem, né? Lá não, lá era tudo terra, um barro lá, aquelas pedras. Ela demorava umas 2 horas, 1h30 para chegar, ou 2 horas. E ela saindo todo dia, 5 horas da manhã, aquelas crianças tinham que ficar sozinhas. A maiorzinha que cuidava do menor. Nos temporais voava as barracas, voava a mercadoria, molhava tudo. E eu ficava assim, sensibilizada com a situação dela. Eu vim ajudar ela. Dessa banca aí, ó, Vilma precisou passar para uma loja e escolheu essa pequenininha. Era difícil andar na loja? Era, daí ela tinha os brinquedos para cá, para lá, você andava meio se batendo dentro da loja. Ela falava assim, ó, um dia eu vou melhorar. Hoje é essa lojinha pequena, mas amanhã ou depois Deus prepara tudo uma coisa melhor. Mas a empresa cresceu, começou a dar empregos e aí ela precisou de um lugar bem maior. Daí ela fez aquele lojão enorme, sabe? Daí tinha tudo, tinha bacia, tinha utensílios domésticos, tinha de tudo daí lá na lojinha dela. Mas não parou de crescer. Não, não parou. O pessoal conhecia em São José ela como a tia Bugi. Tia Bugi? Tia Bugi. Porque as das bugiterias, as bugigangas, porque assim, como ela trabalha de cabelô, trabalhava com um monte de bugiganga, né? Então era tia Bugi, né? Mas Vilma ainda não se sentia totalmente realizada, Rodrigo Faro. Para ela ficar feliz mesmo, faltava uma coisa: ajudar o próximo. Estender a mão a quem precisa, assim como ela um dia precisou. A loja da Vilma era assim, ela fazia um panelão daqueles de restaurante e daí todo mundo vinha comer lá. Quem ia comer lá? Ia esses cuidadores de carro, ia todo mundo que passava lá. Morador de rua? O morador de rua também passava por lá. Ela saiu da rua, mas não esqueceu o pessoal da rua, né? Toda a vida ela foi dada com os outros, gostava de fazer caridade. Se ela soubesse de uma pessoa que estava assim com necessidade, passando fome, ou tinha criança, ela chegava e falava: mãe, eu vou pegar isso aqui, vou dar para fulano. E ela pegava e levava, e até hoje ela é assim. Ela dava comida para os outros. Sim. E não tinha dinheiro para, por exemplo, tomar um sorvete. Não tinha. Às vezes ela não tinha. O que é isso? É coração? Não, é coração, exatamente. É verdade que tinha gente que ia lá cortar o cabelo também? Tinha, pior que tinha mesmo. Eu não lembrava disso, mas tinha mesmo. O que é isso? Isso é um coração muito maior do que ela. Quer dizer então que você começou com um camelôzinho, uma barraquinha. E você morava naquele barraco? Naquele barraco que você viu ali, eu na frente. Aquela pessoa na frente, isso sou eu. Você acordava cedo e deixava seus filhos sozinhos? Sim, ela e o Hernando. E aí você ia trabalhar, ficava o dia inteiro? O dia todo. Aí as coisas foram melhorando e aí você passou para uma lojinha já. Aí não era mais camelô? Não, já era uma loja de 40 metros. Você já conseguia sustentar a sua família? Já conseguia ter o seu dinheirinho? Sim. E aí as coisas melhoraram mais ainda e você montou aquele lojão? Sim, com 145 metros quadrados. Caramba! E aí quando você poderia ter um lucro, você pegava esse dinheiro e ajudava todo mundo? Todo mundo. Os moradores de rua, os mendigos. Eles passavam de manhã e eu tinha um apelido que era Tia Bugi, né? Ô tia, eu não jantei, eu tô morrendo de fome. Rapidinho eu preparava um prato, eu já levava lá pra ele. Você levava pros fundos da loja ali, você tinha uma cozinha? Tinha. E fazia comida pra todo mundo? Todo mundo. Todos comiam ali. Eu tô na frente de uma das mulheres mais espetaculares que eu já conheci em toda a minha vida. Bom, aí quando estava tudo se estabilizando, a vida dela estava melhorando, aí ela saiu do camelô ela abriu uma lojinha, depois ela abriu uma lojona, mas não tinha lucro, porque às vezes ela deixava até de dar um sorvete para os filhos dela, mas não deixava faltar comida para os moradores de rua. Mais uma vez, o destino, a vida, sei lá, seja o que for, reservava mais uma surpresa para Vilma. E talvez eu acho que o pior momento da vida dela.
Eu quero que você que está assistindo a gente, eu quero que você preste atenção no que o Humberto vai contar. E quando tudo parecia encaminhado, resolvido, o último golpe, a morte do filho. Mais um golpe na vida, né? Mais um golpe. E ela amava demais aquela criança, sabe? Acho que de tudo que ela passou na vida, essa foi a pior. Nós éramos muito amigos. Muito. Aí, de repente, ele se foi. Mataram ele. Ela poderia ter perdido uma perna, um braço, qualquer coisa. Mas ela não poderia ter perdido Nando. Ele matou meu irmão, era às 13h30 da tarde. Às 19 horas, ele matou o rapaz que era para ele, que estava jurado. Só que a pessoa que assassinou ele veio pedir perdão para ela, porque ele pensou que era uma outra pessoa. Ele foi assassinado por engano. E ela perdoou. Vilma, você está querendo dizer para mim e para o Brasil inteiro que você perdoou o assassino do seu filho? Perdoei, Rodrigo. Por quê? Porque a dor de uma mãe perder um filho que você ama tanto, teu companheiro, teu amigo, ela tem que ser superada pelo perdão. E eu só me tranquilizei quando eu pude abraçá-lo e disse para ele: você está perdoado, meu filho, continue a sua vida. Você abraçou o assassino do seu filho? Abracei, Rodrigo. Como é que foi isso? O seu filho morreu por engano, é isso? Isso, mataram ele por engano. E como é que esse assassino chegou até você? As pessoas vão falando. E ele sentiu na pele o que eu estava sentindo. Porque em toda a minha vida foi difícil. Mas o golpe de eu perder o meu filho daquela maneira, que era guerreiro, que trabalhava junto comigo, que tudo ele estava ali somando comigo, foi muito doído, Rodrigo. Quase eu fui junto com ele. A pessoa que matou seu filho chegou em você como? Ele chegou. Primeiro ele mandou uma carta. E eu disse que ele poderia vir. E ele veio. A sua casa? Sim. Ele veio, Rodrigo. E conversou. Quando ele foi chegando próximo, eu me aproximei dele. E quando ele me pediu perdão, eu disse: não fala nada, já está perdoado. E eu abracei ele. Porque ali, Rodrigo, Deus tiraria de dentro de mim aquela dor. Porque eu sofri muito. Eu sofri momentos assim, terríveis. Porque Elaine e o Hernando, era tudo que Deus tinha me dado. Eu não consigo ter o teu coração não, cara. Eu não consigo. Você abraçou o assassino do teu filho e me perdoou. E o que você sentiu nesse momento? Um alívio, Rodrigo. Um alívio dentro de mim. E eu disse para ele: continue. Isso foi há quanto tempo? Olha, ele deve estar 16 a 17 anos. 16 anos. Há 16 anos atrás? Sim. E depois que você perdoou o assassino do teu filho, você conseguiu tirar essa dor do teu coração? Tirei. Tirei a dor do meu coração e coloquei uma outra meta na minha vida. Mas o teu filho, o Nando, você não esqueceu nunca mais? Não, eu não esqueço dele nunca. Em todos os momentos ele está presente. Porque ele era um filho presente, ele era um filho amigo. Um filho de todos os momentos. Do que você mais sente falta do teu filho? Ai, aquele abraço, aquele aconchego. Nos momentos mais difíceis ele estava ali abraçando a mãe e dizendo: nós vamos vencer, mãe. Juntos nós vamos vencer porque eu vou te ajudar. Como é que estaria ele hoje vendo você vencedora desse jeito? Muito feliz. Ele estaria muito feliz, Rodrigo. Porque ele lutava junto comigo. Depois de passar o que ele passou com você, depois de ter que comer comida no lixo, ter que dormir embaixo de um banco, tenho certeza que ele deve estar mega orgulhoso dessa mãe. Eu creio. Creio muito. Cara, tua mãe, Elaine,
Eu nunca vi isso. Nunca contei uma história nem perto do que eu estou contando aqui. Você estava lá quando o assassino do teu irmão foi lá pedir perdão? Você teria a mesma reação da tua mãe? Não. Você teria coragem de abraçar alguém que tirou a vida do teu irmão? Hoje eu teria, mas naquele momento que ela fez isso, não. E o que você sente pela tua mãe sabendo que ela fez isso? Hoje eu entendo ela, Rodrigo. Mas eu briguei com ela. Falei, ela não pode fazer isso. Ele levou o meu irmão. Mas hoje você consegue entender? Hoje eu consigo e faria também o que ela fez. Queria pedir para minha plateia aplaudir o gesto dessa... A gente só tem que aplaudir, porque eu não sei o que é a dor de perder um filho, mas eu jamais faria isso. Você teria esse desprendimento? Você teria coragem de fazer isso, Roberta? Não sei, acho que não dá para saber tendo do lado de cá, né, nesse momento. Mas é uma nobreza, né, de alma que a gente de fato não vê hoje. A gente deveria encontrar e conhecer pessoas iguais a ela. E uma pessoa que, na realidade, sempre foi muito simples, né? Teve uma educação simples, uma criação muito simples, mas com uma sabedoria absurda. Porque para perdoar dessa maneira tem que ter muita sabedoria divina mesmo, né? Porque ela disse, a hora que eu abracei, eu senti um alívio. Muito amor muito dentro grande. dela, né? Que amor é esse? Que amor é esse pela pessoa que tirou a vida do seu filho? Cadu, você teria coragem de um gesto como esse? Difícil. No momento que isso acontece, na hora, é muito difícil você perdoar, mas você usou uma palavra perfeita, que é a nobreza de alma, né? Que eu acho que se 90% da população do mundo tivesse metade do coração dessa mulher, o mundo seria muito diferente, né? Muito melhor, eu acho. Eu, no primeiro momento, não perdoaria, mas talvez, depois de conhecer a sua história, como sua filha mesmo disse, eu hoje perdoaria. E muito lindo o que vocês estão falando. Eu acho que a gente não podia ter dois convidados melhores e sensíveis e com comentários tão incríveis assim. Parabéns, Roberta, parabéns, Cadu, por se envolverem tanto com o nosso quadro. Assim. Isso é para isso que eles... adotaram, depois disso, eles adotaram, não foi uma não foi duas, não foi três, eles adotaram 5 crianças. Agora você acha que foi uma de cada vez? Não, eles adotaram os 5 de uma só vez. Olha isso. Daí a gente resolveu visitar um lar, onde tinha crianças que precisavam de ajuda. E a gente conheceu um dos 5 que a gente adotou. Quando ele contou a história dele, que ele tinha mais 4 irmãos e que fazia muito tempo que ele não os via. Eu vivia com os meus pais e aconteceu da minha mãe falecer, né? E o meu pai não teve condição de criar todos nós, né? Ele bebia também, dessa questão, daí ele às vezes deixava a gente passar fome e tudo. E os meninos, na verdade, acabaram indo pro patronato primeiro. Tipo uma cadeia, vamos supor. Chegou lá, eles tinham acabado de bater na menina mais velha, mas ela era um toquinho de gente. Ela estava toda rasgada, ela era bem polaquinha, estava toda vermelha. Qual seria o destino desses 5 irmãos se não tivesse acontecido essa adoção? Olha, não podia contar com eles, né?
Não sei o que seria de nós. E essas crianças também eram muito sofridas. Tinha uma delas que tinha até uma marca de queimadura na cabeça. Então eles eram muito traumatizados. A juíza falou assim, Ana Vilma, a senhora adota os 5 ou nenhum. Então vamos conhecer os outros. Né? E aí foi conhecendo as meninas, aí eram 3 meninos e 2 meninas, e fomos conhecendo. Dentro de 30 dias, essas crianças estavam conosco, as 5 crianças. E ela criou tudo, graças a Deus. Você é maluca? Eu falei pra ela, né? Daí ela falou, não, onde come 1, come 2, come 3, come 4, come 5. Eu falei, meu Deus. Para mim foi uma coisa mais bonita que ela fez. E graças a Deus também ela adotou meus irmãos, né? E a gente, na verdade, teve um reencontro lá. A gente, graças a Deus, cresceu tudo junto. E conhecemos mais gente, tivemos mais irmão ainda, né? Porque ela ama, né? É isso que ela gosta. Criar filhos, para ela é tudo. E ela procura nos ensinar também que a vida não é simplesmente você receber. A gente precisa dar também. O que acima de tudo que ela tem é amor. Eu não sei nem o que falar, qualquer coisa que eu falar aqui é pouco para uma mulher que passa o que ela passou e tem essas atitudes. Amor é a palavra? Amor, Rodrigo. Muito amor. E você queria adotar uma criança e aí descobriu que ela tinha mais 4 irmãos? 4 irmãos. Mas você ainda nem estava com a vida totalmente estabilizada, você não pensou 2 vezes? Não pensei 2 vezes. Eu vou dar amor para eles. Com amor, eles vão aprender a realidade da vida. Te chamaram de maluca? Chamaram. Ou você não tem nem condição para uma, você vai levar 5 para dentro de casa? 5, todos com problemas, com dificuldades, né? Aonde come 1, come 5, come 10, e nós vamos para casa. Vamos para casa, meus filhos. Você passou fome nas ruas, mas aí quando Sim. você conseguiu uma melhora na sua vida, você não foi egoísta. Você, ao invés de satisfazer as suas necessidades, você foi ajudar outras 5 pessoas. Sim, Rodrigo. Dando um lar para elas. Sim. Será que o Nando, seu filho, ficaria orgulhoso desse gesto da mãe? Muito feliz, porque ele era muito amigo. Ele era muito criança. Ele era muito amor. Ele veio assim com muito amor. Ele tinha muito amor. Ele dividiu o que ele tinha com alguém. Eu estou me sentindo pequeno perto de você. Perto do teu coração. E eu acho que todo mundo aqui na plateia, né? Quando a gente conhece uma pessoa assim, né? A gente fala, caramba, será que a gente tem problema? Será que o que a gente passa em casa, será que o que a gente acha que é sofrimento chega perto dessa história? Para isso que existe o nosso Roda da Vida. Bom, gente, depois dessa super lição de vida, chegou a hora de saber como a Vilma fez a roda da vida girar. O que ela faz hoje? Cadu, Roberta, chegou a hora de vocês escolherem a profissão que vocês acham que a Vilma exerce hoje. Mas antes de vocês me responderem, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem um pouquinho e logo depois do intervalo vocês vão me dar a resposta final, beleza? E olha, você aí de casa, você não vai acreditar, gente. Afinal de contas, o que aconteceu com a Vilma? Como é que ela fez a roda da vida dela girar? Logo depois do intervalo, você vai saber o final impressionante dessa história. Eu volto rapidinho, não sai daí. Gente, tá chegando a hora, hein? Vamos seguindo com o nosso Roda da Vida, momentos finais decisivos. Olha, eu tenho certeza que o Brasil inteiro está emocionado com a história da Vilma. Ela que nasceu numa família humilde, casou cedo, quase morreu de tanta violência que ela recebia do marido. E pior, ela apanhava na frente dos filhos ainda pequenos. A Vilma foi até o fundo do poço. Ela decidiu sair de casa, fugiu, levou os filhos junto com ela. E sabe aonde eles foram morar, gente? Na rua. Por 2 anos eles viveram na rua. Só tinham comida do lixo para eles comerem. A Vilma dormia abraçada com os filhos debaixo de um banco de uma praça. Tomava cachaça para não morrer de frio. E por causa disso, ela acabou virando alcoólatra. Mas aos poucos, a Vilma começou a sair dessa situação e arranjou um emprego. Arranjou um grande amor. E quando tudo parecia que ia bem, acontece uma tragédia. O filho da Vilma foi assassinado por engano. E o homem que tirou a vida do filho dela pediu perdão a Vilma. E o que é mais inacreditável, gente, ela perdoou o assassino do filho dela.
E depois de tudo que ela passou, ela ainda adotou mais 5 filhos. É uma lição de vida e tanto. Mas agora é a hora de saber o que aconteceu com a vida da Vilma. Cadu, Roberta, hora de escolher a profissão que vocês acham que a Vilma exerce hoje. Você viu que teve uma história ali de... Algumas dicas foram dadas, né? Tem uma história ali de comércio, teve uma história... Teve de cozinha. Teve cozinha, cabelo, tem muita coisa nessa história. Mas agora o que a gente quer saber, e tá todo mundo em casa querendo saber, porque são poucas pistas, afinal de contas, como a Vilma fez rodar essa roda da vida, o que ela faz hoje? Tá aqui atrás o que ela faz hoje. Você vai se surpreender. Então, Roberta Pisa, ficaram para você as seguintes profissões: dona de restaurante e dona de transportadora. Qual a profissão da Vilma hoje? Não é a definitiva ainda, tá? Depois eu vou dar chance de vocês resgatarem. Qual a profissão dela hoje? O que você elimina? Vamos lá. Eu elimino dona de transportadora, dona de restaurante. Então saiu dona de transportadora e, na opinião da Roberta, por enquanto você é dona de restaurante. Cadu, para você ficou professora ou dona de escola de cabeleireiros? Eu não me lembro nada, não. Eu vou ficar com... Eu fico com a dona de escola de cabeleireiros e descarto a professora. Ok, Cadu então, por enquanto, na sua opinião, Cadu, Vilma hoje é dona de escola de cabeleireiros. Mas eu quero saber de você de casa, você já tem a sua opinião? Afinal, gente, o que foi feito dessa mulher que tem um coração muito, 1000 vezes maior do que ela, maior que os corações de todo mundo aqui nessa plateia, todo mundo junto. Difícil encontrar uma mulher tão espetacular como a Vilma. A Vilma sofreu com a violência doméstica, ela era espancada pelo marido, ela preferiu virar uma moradora de rua a ficar apanhando na frente dos filhos, ela foi alcoólatra, ela perdeu o filho, perdoou o assassino do seu filho, deu a volta por cima, ao invés de ficar reclamando da vida, de se entregar, foi a luta. E agora é hora das dicas finais. Pode ser que agora vocês mudem completamente de ideia, porque agora a gente vai falar da profissão dela. Você presta atenção, hein? Porque, ó, vocês podem mudar tudo agora, tá? Vamos saber agora quais são as dicas. Agora é a chance de descobrir, afinal de contas, o que tem aqui atrás. O que a Vilma faz hoje, depois de passar por tudo isso que a gente contou. E já vocês vão poder mudar ou ficar com o palpite de vocês. Então, roda aí as últimas dicas. O que a Vilma faz hoje? Roda aí. Rodrigo Faro, o Roda da Vida não fala só de vitórias ou derrotas. Fala principalmente de gente que continuou lutando ou que desistiu. Bom, esse banco aqui, ó, na vida de Vilma, virou passado. Mas qual será que foi a escolha dela para ser feliz? Preste atenção nas dicas. O que ela faz? Sem entregar o ouro. Deixa as pessoas mais bonitas. Por dentro ou por fora? Ah, das duas formas. Uma dica que eu trabalho, que ela não trabalha solitária. Ela trabalha com o público. Mexe com gente ou com máquina? Mexe com gente. E precisa de máquinas também? Precisa de máquinas também. E aí complicou, hein? Esse trabalho é muito técnico? Sim. Ou é mais artístico? Artístico. Ela ensina e passa o conhecimento para frente, adiante. Sim, é isso aí. As pessoas aprendem com ela? Aprendem sim. Tudo que eu sei hoje foi com ela que eu aprendi. Até há pouco tempo ela me disse que queria fazer faculdade ainda. Do que será que a Vilma ainda vai se formar? Porque isso aí eu já tenho certeza que um dia ela vai e vai sair formada. Vai. Agora do quê? Do que, hein? Não sei, do que será? Eu não sei se as dicas ajudaram ou acabaram de confundir mais ainda. Ajudaram? Parece que ajudou. Porque vamos recapitular. Falou que é um trabalho técnico e ao mesmo tempo artístico. Deixa as pessoas mais bonitas por dentro e por fora. Diz que ela ensina a pessoas. Foram boas dicas? Ensina. Trabalha com pessoas e precisa de máquina também. Também. Né? Foram boas dicas? Hã? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Ela é ótima. Então chegou a hora.
Você tem alguma dica que você queira dar para eles? Para eles terem certeza do que você faz ou piorar? Vê lá o que você vai falar, hein? Eu trabalho com as mãos, né? Com as mãos? Sim. Trabalha com as mãos. Bom, vamos lá, pode ser professora, pode ser comerciante, pode ser artista plástica, pode ser tudo. É. Mas agora chegou a hora da decisão final. Vilma, eu vou pedir então agora para você ir para trás do nosso cenário, porque tá chegando a hora, hein? Essa roda da vida vai girar e você vai descobrir o que aconteceu com a vida dessa mulher que passou por tanta coisa na vida. E o nome dela é amor, o nome dela é perdão. E eu tô encantado com a tua história. Um beijo. Vai aqui para trás, porque essa roda vai rodar e nós vamos saber o que tem aqui atrás, hein? Qual é a profissão que a Vilma faz hoje, gente. Bom, Cadu, Roberta, agora vocês vão ter que decidir. Agora não dá para mudar mais. É a última chance agora de vocês mudarem, porque eu preciso saber. Cadu, vou começar com você. Aqui no seu painel tem que você escolheu dona de escola de cabeleireiros. Aqui tem tudo a ver, pelo menos, com o que a gente falou lá. As dicas, pelo menos, batem, né? Tem coisa de mão, manual, deixa as pessoas mais bonitas. Por dentro e por fora. Ensina. Por dentro e por fora. Trabalha assim, com a mão. Mas agora é com você. Cadu, na sua opinião, a Vilma é dona de escola de cabeleireiros ou você vai mudar? Eu vou ficar com a dona de escola de cabeleireiros. Vai ficar? Vou ficar. Robertinha, tô vendo que você tá com uma cara triste. Já era. Você que é uma jornalista, que jornalista gosta de investigar, de saber as histórias, de ir a fundo nas histórias. Se você pudesse escolher uma profissão, você escolheria a mesma do Cadu ou você ficaria com dona de restaurante? A mesma do Cadu. A mesma do Cadu? Com certeza absoluta. É mesmo? É mesmo. Certeza absoluta? Absoluta. Gente, pela primeira vez os nossos convidados aqui no Roda da Vida estão com uma certeza absoluta. Absoluta. Então vamos fazer o seguinte. Você acha que ela é também dona de escola de cabeleireiros? Acho. Então, como você é um doce de pessoa e eu adoro você, eu vou deixar vocês escolherem a mesma profissão, então. Quem ganha é ela, né? Quem ganha é ela. Se for verdade, quem ganha é ela. Quem ganha somos todos nós, né? Claro, claro. Pelas regras, isso não seria possível? Não. Mas eu vou fazer isso porque ela merece, né, Cadu? Ela merece, Não, né? sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, na verdade, quem ganha somos todos nós, né? De aprender com essa história tão linda. Você de casa, qual é o seu palpite? Hein? Plateia, eles mandaram bem, eles escolheram bem? Tem alguém aqui que acha que ela não é dona de escola de cabeleireiros? Não? Bom, chegou a hora. Olha, eu sempre falo aqui que saber quem ganhou, quem perdeu, isso pouco importa, né? O que vale é a gente aprender com a história e acreditar que sempre, gente, sempre é possível. Chegou o momento de se emocionar com a força, uma força de Deus, né? Essa força que não tem explicação. A força que foi capaz de fazer a Vilma sobreviver nos dias de hoje, gente. Porque o cenário da vida da Vilma hoje é bem diferente. Aquele cenário nem existe mais na vida dela. E você vai saber agora. Plateia, todo mundo com a mão pra cima, contando comigo. 5, 4, 3, 2, 1. Não gira ainda. Não gira ainda. Ela nasceu na roça. Ela nasceu na simplicidade. Foi educada pelos pais. Um dia ela se apaixonou pela pessoa errada. Um inimigo disfarçado de marido que espancava a Vilma diariamente. Ela não suportou tanta covardia. Fugiu sem um tostão no bolso. Por 2 anos ela morou na rua com os filhos pequenos. Se levantou. Teve um filho assassinado e perdoou. Vilma, apesar de tudo, teve força para reescrever a sua história. E ali, ela determinou que o final seria mais do que feliz. Vamos aplaudir a empresária, dona de uma escola de cabeleireiros, um centro técnico de ensino profissional na área de beleza, que não poderia ter outro nome. Centro Técnico Vitória, com vocês, a vitoriosa, dona do maior coração que eu já conheci, Vilma Cordeiro! Aplaudida de pé pela minha plateia, porque ela venceu. E agora,
Agora você vai conferir a história da Vilma, porque ela mesma vai contar pra gente essa história. Olha aí. Meu nome é Vilma Cordeiro, hoje com 63 anos. Passei por muitos momentos difíceis, para estudar eu andava muito longe. E logo me apaixonei na hora errada, com a pessoa errada e no momento errado. Onde me tornei uma alcoólatra, com 2 filhos. Eu não suportei a pressão daquele casamento, daquela união, onde eu apanhava. 2 anos eu vivi miseravelmente, morando na praça, tomando banho num chafariz de praça. Eu busquei forças para sair dessa rua. Eu lutei com unhas e dentes, porque eu tinha certeza que eu iria vencer. Fui camelô há alguns anos. Deste carrinho de camelô, eu me transformei numa loja pequena de 40 metros. Desta loja pequena, eu passei para uma loja de 145 metros, com todo tipo de utensílios domésticos. Depois dessa loja grande que nós montamos, nós sentimos a necessidade de montar um salão de cabeleireiro. Nós nos aperfeiçoamos, buscamos conhecimentos e montamos uma escola de cabeleireiro. Aquilo que eu não tive nesses anos que eu morei na rua, hoje eu dou. Nós atendemos toda a população carente daqui da nossa cidade. Nós atendemos abrigos, asilos, orfanatos. Nós atendemos pessoal de ruas, mendigos, como eu fui mendiga. Então, eu também faço esse trabalho para que as pessoas tenham uma vida melhor, para que as pessoas possam entender que elas podem, só depende delas, só delas. Porque tudo nós podemos no momento que nós queremos vencer. Foi assim que eu venci. A vencedora, aqui ó, olha aqui ó, aplaudida de pé pela minha plateia e pelo Brasil inteiro. Essa é a Vilma, que contou a história pra gente hoje no Roda da Vida. Vilma, que mensagem você tem? Aí, ó. Você deixou todo mundo emocionado hoje. Até o apresentador. Muitas vezes eu fiquei sem palavras assim para contar a tua história, mas qual a lição que você tira de tudo isso e qual é a mensagem que você tem para quem está em casa agora reclamando de pouca coisa? Olha, Rodrigo, é um momento muito, muito bacana. Porque na nossa vida nós temos altos e baixos, mas só depende de nós tirar esses baixos da nossa vida. E se você quer, lute pelo teu sonho, realize, porque só depende de você. Assim como a minha vida, ela só girou na hora que eu olhei para dentro de mim e vi o que eu precisava lutar. Porque se todas as pessoas do mundo fossem me ajudar, eu estaria no mesmo lugar, na mesma praça, comendo o resto do lixo. Mas quando eu olhei para dentro de mim, eu encontrei forças, encontrei garras, e a direção de Deus que me deu o brilho para que eu pudesse vencer. E tem alguém querendo te dar um beijo, que está muito orgulhosa. Vem cá, Ilane. Essa filha, mais do que todo mundo, está muito orgulhosa dessa mãe. E os nossos convidados arrasaram. Cadu Moliterno, Roberta Pisa, acertaram os dois. Venham aqui dar um beijo nela também, porque os dois estão... Ó, você quase matou esses dois do coração de tanta emoção, viu? Esse abraço que a Roberta tá dando. E agora o Cadu também tá aqui para dar um abraço. E esse abraço que o Cadu também vai dar na Vilma é um abraço que, na verdade, todo mundo gostaria de dar. Eu quero agradecer demais a presença de vocês. Que momento espetacular. Vem aqui todo mundo, vem cá, Robertinha, vem cá, vem cá. Gente, eu queria agradecer demais, demais, demais. Hoje acho que nós aprendemos aqui, né? Foi uma lição para mim, para o Cadu, para a Roberta, para você de casa, para nossa plateia. E eu só posso agradecer. Quero agradecer você, Vilma, por ter escancarado as portas da sua vida, da sua história. Se o objetivo do nosso quadro é esse, é sempre trazer lições de perseverança. Então, eu acho que posso dizer com todo orgulho que hoje a nossa missão foi cumprida. Que Deus te abençoe. Seja muito feliz, tá bom? Você também.
um beijo no Cadu, na Roberta, na tua filha. Obrigado, Cadu. Obrigado, Roberta. E o nosso Hora do Faro vai ficando por aqui. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Ó, se você perdeu alguma coisa, quer assistir o nosso programa ou qualquer programa da Record, entra lá no R7 Play. Você fica agora com o Domingo Espetacular. Beijo!